Provérbios capítulo 14, versículo 1. Nós estamos numa jornada de estudos, meus irmãos, intitulada Meu Lar. Estamos falando sobre família. Falaremos esse domingo e vamos terminar esse assunto domingo que vem, o último assunto. O ano que vem a gente volta a falar sobre família. E hoje eu gostaria de falar então a respeito de um aspecto ou de uma figura do lar que é assim de extrema importância, de fundamental importância. Vamos ler Provérbios capítulo 14, põe lá na tela para a gente. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar no telão. Se você não tem Bíblia, me peça, vai ganhar no final aí uma Bíblia de presente. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor meu Deus, Tu sabes que se não for o Teu Espírito, nós jamais iremos compreender a Tua palavra, porque o nosso coração inclinado ao pecado é rebelde, Senhor, e não quer aceitar as Tuas verdades. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre a Tua vontade a nós nessa noite, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o primeiro sermão sobre família desse ano, eu falei sobre um líder para o seu lar, falei dos homens. E quando acabou o culto, eu estava indo ali para trás, o irmão me apertou a mão, e ele disse assim: tudo bem, hoje o senhor bateu bastante, mas nós estamos aqui para isso mesmo, não tem problema. E aí ele olhou para mim e disse assim: mas eu quero saber quando é que você vai falar sobre as mulheres. Ele falou: eu quero saber quando é que vai ser a vez das mulheres. Eu muito educadamente respondi para ele assim: eu não sou louco, não vou mexer no vespeiro. A gente arruma briga com quem pode brigar, entendeu? Com quem a gente tem certeza que vai perder, a gente não briga. Mas nós não podemos deixar de falar das mulheres em relação ao lar, porque a importância de uma mulher no lar é algo inimaginável, impensável. O que vocês podem promover para uma família é algo que o nosso entendimento humano não consegue entender e nem visualizar. Tamanha é a riqueza de uma mulher para a família, para o lar. E hoje eu queria conversar sobre isso. E o nosso tema então é mulheres que edificam suas casas. O escritor de Provérbios, no capítulo 14, ele vai dizer que existem dois tipos de mulher, dois tipos. Ele vai nos dizer que existem aquelas que edificam as suas casas e aquelas que destroem. As que edificam são chamadas de sábias, porque fazem a coisa correta. Mas as que destroem recebem o título de insensatas. E de fato, se nós formos ser sinceros, essa é uma grande realidade, Muitas mulheres com sabedoria são pilares de segurança emocional, estabilidade e respeito dentro das suas casas. Outras, no entanto, porém, devido à sua insensatez, acabam por aprofundar o que já estava ruim e levando ao caminho da destruição. O fato, irmãos, é que nós precisamos entender que ninguém nasce sábio ou insensato. Não é algo assim: mas eu nasci insensata, por isso eu fiz isso. Negativo. Ninguém nasce com sabedoria ou com insensatez. Isso nós desenvolvemos ao longo da vida, através do aprendizado e das escolhas que nós temos. De modo que, em primeiro lugar, eu não posso jogar nas costas dos outros a culpa que pertence a mim apenas. Se eu sou uma esposa insensata, eu não posso culpar o meu marido, meus filhos, a situação ou qualquer outra pessoa que seja. Eu desenvolvi aquilo e pratico a insensatez. Trocando por miúdos, eu mesmo é que estou quebrando a minha própria casa. Agora, assim como os homens sofrem um ataque brutal de destruição da sua figura e do seu papel na sociedade, as mulheres também enfrentam a mesma luta. Esse ataque não se dá apenas no âmbito do homem.
Nós vivemos dias em que as mulheres são atacadas e a sua imagem é pervertida, tão ou ainda pior do que os homens. Vou dar um exemplo para vocês. O movimento feminista, dia após dia, vem sendo usado por Satanás, plena convicção disso, para retalhar a figura da mulher. O movimento feminista desenvolveu um discurso de ódio contra o homem, tentando imaginar que o certo é a mulher ser mais do que o homem, ou combater o homem. O movimento feminista vem retalhando a imagem da mulher que Deus desenhou, porque ele vem querendo fazer com que a mulher seja o que ela não foi criada para ser. O movimento feminista vem com as suas filosofias e ideias tentar colocar no coração da mulher que ela é o centro do mundo. Mas não é a mulher o centro do mundo, nem o homem é o centro do mundo. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Não sou eu, porque sou homem, não é você porque é mulher. Mas o movimento feminista, com as suas ideias de empoderamento feminino, que nada mais são do que sofrimento para as próprias mulheres, tem o intuito de fazer com que as mulheres desenvolvam no seu coração a síndrome de Deus. Eu sou a mais importante da minha família, eu sou mais importante no meu emprego, eu sou mais importante nesse mundo, porque eu sou mulher. Não, se fosse homem também não seria. A figura mais importante, a central, sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Mas o movimento feminista é tão perverso, tão cruel, que vem jogando a mulher contra aquilo que realmente é capaz de trazer satisfação a ela. Por exemplo, o movimento feminista vem desconfigurando a família. Família, filhos, isso não é importante. O importante é a carreira. O que é importante é o que as pessoas pensam de você. Coloque seus filhos na creche, faça 200 cursos, tenha um monte de diploma, pague a outra pessoa para cuidar dos seus filhos, porque não é importante. Você é importante, os seus sonhos, os seus cursos, o seu trabalho. O movimento feminista vem com as suas ideias desconfigurando o valor do casamento. Você não precisa ser elogiada pelo seu marido, você é muito mais do que isso. Você mesmo precisa se dar o seu próprio valor. E o que se cria é uma série de mulheres doentes, que ficam com inveja umas das outras, tentando mentir para si mesmas, mas infelizes em seu coração. Há uma campanha tão diabólica para destruir a figura do homem, mas também há uma campanha no mesmo sentido tão diabólica para destruir a figura da mulher. Porque destruindo um desses dois, a família se termina, a família se acaba. E na realidade, nós vamos entender que a luta é contra a família. Por isso que o inimigo bate em todos os integrantes da família. Todos eles, sem dó nem piedade. A investida para desconfigurar a mulher sobra até para a igreja, porque as feministas e algumas mulheres com uma filosofia mais radical dizem assim: o cristianismo é machismo, Deus é machista, nunca valorizou as mulheres. Mentira, não teve ninguém sobre a face da terra que deu mais valor e voz às mulheres do que o Senhor Jesus Cristo. Quando ninguém olhava para as mulheres, Jesus olhou. Quando ninguém ouvia as mulheres, Jesus ouviu. Boa parte dos seguidores de Jesus eram mulheres. Mas esses movimentos filosóficos que pairam por aí, querem jogar ideias diabólicas e erradas contra o coração das mulheres, para que elas se afastem daquilo que realmente é capaz de trazer alegria para elas. E tem muitas jovens, principalmente as jovens, que estão caindo nessa ideia.
que acham que precisam ter músculos como os homens, para mostrarem que são fortes, que acham que precisam cortar o cabelo como os homens, que acham que precisam trabalhar exatamente nos mesmos lugares que os homens e ganharem mais, que acham que a igreja não passa de um sistema opressor contra as mulheres e por isso jamais deve ser ouvida. Pura enganação do diabo, para perverter o coração de alguém que tem um valor incalculável dentro do lar. Só que parece que as nossas jovens têm dado ouvidos a isso. E algumas mulheres até com idade, adultas, parece que estão andando por esse caminho. Veja o absurdo, esses dias, em pesquisas para o trabalho, eu encontrei um grupo cristão a favor do aborto, feministas cristãs a favor do aborto. Irmãos, são 3 coisas impossíveis. Primeiro, uma mulher feminista ser cristã, é impossível, é impossível. Se você é cristã, você não pode ser feminista, é impossível, os valores são outros. Segunda impossibilidade, se você é cristão, você jamais vai ser a favor do aborto, jamais, de jeito nenhum. Terceira impossibilidade, se você é cristão, você jamais vai falar contra o que a palavra de Deus ensina. Então como é que eu vou criar um movimento para falar contra o que a Bíblia ensina e me dizer que sou cristão? Mas parece que essa campanha diabólica tem ganhado coro no meio da igreja e na cabeça das mulheres e no coração. E isso tem se refletido nos casamentos. Casamentos onde não existe paz dentro de casa. É uma competição para ver quem manda mais, quem pode mais, quem tem a voz mais alta. Uma competição para saber quem tem o título mais importante dentro de casa. E os filhos que sejam criados pela creche, SEMEI, babás, e seja lá mais quem, vós, vô, tios, ou se criem sozinhos se já tiver uma certa idade, porque eu preciso de mais curso, eu preciso de mais diploma, eu preciso de mais reconhecimento. Parece que as mulheres estão deixando que essas filosofias entrem nas suas cabeças, e parece que elas estão imaginando que o valor delas não está numa família saudável, mas está no elogio de pessoas de fora, que veem apenas um aspecto da sua vida. Isso acontece dentro das igrejas, irmãos, dentro das igrejas. Meninas, jovens cristãs que não querem casar, que não querem ter filhos para não atrapalhar a carreira. Meu irmão, a Bíblia diz: crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Não, pastor, eu não vou ter filho, porque senão vai atrapalhar a minha carreira. Não, pastor, eu vou ter um filho só, porque eu quero aproveitar aquele um filho. Larga a mão de ser egoísta, larga a mão de ser egoísta. Aí quando fica velho, pobre da criança, tem 2 velhos gagá para cuidar sozinho, não tem nenhum irmão para dividir o fardo. É verdade, irmãos. Ou você acha que nós vamos ficar assim em sustanção a vida inteira? Companheiro, a gente tem que pensar, não é fácil você cuidar de 2, não é tão simples. Mas parece que essas ideias estão entrando dentro da cabeça das mulheres, porque é uma campanha maciça, e isso vai minando os nossos lares, isso vai minando os casamentos, isso vai destruindo famílias, e famílias destruídas semeiam no coração dos seus filhos remorso e dor, que eles vão levar para as famílias que eles vão construir na frente. Eu queria dizer para você, mulher, que a visão de Deus a respeito de você é muito melhor do que a respeito de mim, que sou homem. Tenho plena convicção disso. A visão que Deus tem de você é a visão de Provérbios 31:10. Abra sua Bíblia comigo. Essa é a visão de Deus a respeito da mulher. Se você quer saber o que Deus acha, ou o que Deus fez a mulher para ser, abra Provérbios 31:10 e leia o texto
até o versículo de número 29, e você vai ver qual é a visão de Deus para a mulher. Eu queria ler com você hoje, porque esse texto vai ser base para a nossa meditação. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimento de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Olha agora, irmãos, seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Essa é a visão de Deus para a mulher. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma mulher segura de si mesma. Nós vemos uma mulher produtiva em todos os aspectos. Todos os aspectos. Ela trabalha e trabalha bem, inclusive, diz o texto. Nós vemos uma mulher abençoadora do seu lar e dos outros, porque ela acolhe os necessitados. Nós vemos uma mulher realizada, porque ela olha para o futuro e dá risada, ela diz assim, tá tranquilo. E nós vemos uma mulher que é reconhecida por aqueles que ela mais ama. Minha irmã, você que está aqui me escutando, qual dessas coisas aqui você não deseja ser? Pode levantar a mão. Pode levantar. Pois é, você deseja tudo isso, e foi para isso que Deus te construiu, te criou, foi exatamente para isso. Agora, essa campanha massiva e diabólica quer exatamente o contrário. Quer fazer de você exatamente o contrário disso. Exatamente. Então, você precisa prestar atenção com o que tem entrado na sua mente e o que tem repousado no seu coração. Porque o escritor no capítulo 14 diz que a sábia mulher edifica a sua casa, mas a insensata a destrói. A grande questão que nós precisamos perguntar agora é: como é que essa mulher sábia edifica a sua casa? Eu creio e tenho plena convicção que o autor de Provérbios não está escrevendo de uma edificação física. Ele não está dizendo assim, a mulher sábia coloca tijolos, faz quartos, banheiros. Não, ele não está falando isso. Ele está falando de uma edificação de lar, de pessoas, de família. A mulher sábia melhora a sua família e constrói um ambiente familiar saudável. É isso que o autor está dizendo. A grande questão, mais uma vez, é a pergunta: como se faz isso? A mulher de Provérbios 31 nos responde. E é evidente pelo texto que lemos, que a maneira como uma mulher edifica a sua casa é através dos relacionamentos que ela tem com as pessoas da sua família. A forma como a mulher se relaciona com aqueles com quem ela convive como família, permite que ela edifique ou destrua. Sabe por quê? Porque diferente do homem, a mulher tem muito mais sensibilidade emocional do que nós.
a senhora tem muito mais capacidade de perceber nas entrelinhas da vida como está o coração daqueles que convivem com você. A senhora tem muito mais capacidade de semear um amor sincero no coração daqueles que convivem com você do que os homens, porque os homens são essencialmente irracionais e são chucros em suas emoções. Eles precisam ser ensinados. E eles aprendem com quem? Com as mulheres, primeiro com as mães, depois com as esposas. E aqui vai uma dica para você que não casou. Se você quer casar bem, antes de você dizer sim, você observe como o seu pretendente trata a mãe, porque do jeito que ele trata a mãe, ele vai tratar você, com todo perdão da má palavra. Se ele for um cavalo em casa, você é a próxima a levar chute, pode ter certeza, mas absoluta. Agora, se ele trata a mãe com carinho e zelo, pode ter certeza que ele vai tratar você com carinho e zelo. E a senhora tem uma tarefa depois que casar. A senhora deve voltar na casa dos pais dele, a dar um abraço na sua sogra e dizer assim: muito obrigado, porque a senhora construiu para mim um marido. Muito obrigado, muito obrigado. Os homens precisam ser ensinados, porque em matéria de relacionamento, não existe ninguém melhor que mulher. Ela tem a facilidade de perdoar, porque a mulher não é tão orgulhosa quanto o homem. Então, como é que a mulher edifica a sua casa? Construindo relacionamentos sólidos e saudáveis. A mulher de Provérbios 31 estava fazendo isso, com o marido e com os filhos e com ela mesma. Ela estava construindo um relacionamento sólido, saudável, e isso refletia na sua família. E eu queria hoje então olhar para isso, para esses relacionamentos que essa mulher de Provérbios construiu, para que você, mulher, possa fazer um parâmetro dos relacionamentos que você está construindo com o seu marido, com seus filhos e com você mesma. E talvez se alegrar em Deus e dizer assim: muito obrigado, porque o Senhor tem me dado a graça de ser uma mulher virtuosa. Ou talvez você possa dizer assim: Senhor, eu preciso corrigir meu rumo, esse negócio aqui, eu tenho que pegar mais à esquerda, aqui não está certo não. A mulher de Provérbios 21 vai nos ajudar a alinhar a vida, para que nós tenhamos satisfação no Senhor, quem somos e na nossa família. Porque afinal de contas, a mulher, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, e eu concordo plenamente, é o elo da família. Ela tem a capacidade de costurar a unidade familiar. A unidade familiar. Uma família só com o pai é uma família desgarrada. Mas uma família onde tem a mãe é uma família unida. Se a mãe tiver a cabeça no lugar, é uma família unida. Os filhos se visitam, tem almoço de domingo, tem presente do Dia das Mães, tem ligação no aniversário, porque mulher tem a capacidade de solidificar relacionamentos. E é assim que ela constrói um lar, uma família saudável. Vamos lá, como é que essa mulher se relacionava com o marido? Nós somos instruídos a partir do versículo 11, a maneira como ela construiu a relação dela com o marido. E eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro destaque: o relacionamento dela foi construído com o marido, versículo 11, parte A, na confiança. Diz o texto que o marido confiava nela. O que isso quer dizer? Quer dizer que não havia pulga atrás da orelha do marido em relação a nada relacionado à sua esposa. Quando nós falamos de confiança, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão conjugal. Traiu ou não traiu? Tem a ver também com isso, mas não somente isso. A confiança que foi construída no relacionamento dessa mulher com o seu marido, não é apenas a certeza que o marido tinha que ela não o traía, mas é a certeza que o marido tinha de que ela fazia o melhor para a família e para ela mesmo. É a certeza que o marido tinha de depositar a sua vida e os seus filhos a ela. Um relacionamento baseado em confiança sólida.
Confiança. A pior coisa num relacionamento entre marido e mulher é quando as pulgas estão atrás da orelha. Porque as pulgas que estão atrás da orelha fazem tanta coceira que na hora da briga os xingãos, os palavrões e as ofensas começam a partir da boca. Um casamento onde o marido não tem confiança na esposa e a esposa não tem confiança no marido, é um casamento que é como uma chapa de ferro com furos. É ferro, mas não do mesmo jeito de que uma 100% fechada. A confiança é a base que traz a paz e a segurança e a harmonia para dentro do lar. E a mulher de Provérbios 31 construiu o relacionamento dela com o marido de forma a ter plena confiança. Não havia dúvidas no coração do seu marido, em hipótese alguma, sobre nenhum assunto. Mas e sobre o dinheiro? Não tinha dúvida não. Confiava de que ela era uma boa administradora e gastava corretamente os bens e os recursos da família. E sobre a educação dos filhos? Não tinha dúvida não, ele confiava de que era uma boa mãe que sabia o que estava fazendo. E a respeito da questão matrimonial, confiava de que de forma alguma aquela mulher iria olhar para o outro lado da cerca. A confiança traz satisfação dentro do lar, para o coração do marido e para o coração da esposa. Mas o texto segue, no versículo 12, vai me dar uma outra ênfase. Essa mulher construiu o relacionamento dela com ações de bênção, que diz no versículo 12 que ela fazia o bem ao seu marido. Ela fazia as coisas boas e não o mal. Isso parece um detalhe, mas faz toda a diferença. Porque nos relacionamentos, por muitas vezes, nós vamos precisar escolher o caminho da retribuição ou do bem. Porque num relacionamento, marido e mulher, muitas vezes eu sou ferido e eu vou ferir. E aí eu vou precisar decidir se eu pago na mesma moeda ou se eu ajo com atos de bondade. E a Bíblia me diz que essa mulher fazia o bem ao seu marido e não o mal. E não o mal. Ela tinha atitudes de bondade para com aquele que era o seu cônjuge. Ela fazia coisas boas. Ela agia de maneira a desenvolver o bem. Mulheres que vivem discutindo, brigando, encrencando com tudo e com todos, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém. Muitas mulheres escolhem o caminho da reclamação, atormentando seus maridos e seus filhos. Ao invés de lhe fazer o bem, são, como diz o livro de Provérbios no capítulo 27, goteiras em dia de chuva. Provérbios 27, verso 15 diz isso. A esposa briguenta e irritante é como a goteira num dia de chuva. Irmãos, eu já fui muito mais pobre do que eu sou hoje. E eu já vivi em lugar com goteira. Não sei se você já viveu, mas se você já viveu numa casa com goteira, você entende exatamente o que esse texto está dizendo. Se tem um negócio que te tira a paciência e que te deixa maluco, é você ir dormir, tec, 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 tec. E aí você vai lá e coloca a bacia e faz plac, plac, plac. Aí você, como vai pegando as técnicas da vida, você resolve, põe uma toalha. E aí você acorda de madrugada, a toalha já ensopou, a água já subiu e está plec, plec, plec. É terrível, terrível. Diz o texto que assim é a mulher briguenta dentro de casa. Irmãos, eu não estou dizendo, e a Bíblia não diz, que a mulher deve ser um cordeirinho sem voz. Não. O que a Bíblia está nos dizendo é que é possível, mesmo nos momentos de maior dificuldade, optar em fazer o bem pela sua família. Optar em fazer o bem. Optar em conversar de uma forma
aonde se expresse o amor, mesmo que o assunto seja extremamente difícil. Essa mulher fazia o bem ao seu esposo, fazia coisas boas. Mas o texto vai seguindo, e lá no versículo 13, ele nos dá um outro aspecto do relacionamento, conforme que essa mulher construiu com seu marido. É um relacionamento de auxílio, porque do versículo 13 em diante, nós somos informados que essa mulher era uma excelente administradora. Ela não só administrava bem a sua casa, como ainda no tempo que sobrava, ela fazia negócios, e negócios lucrativos. O que o texto está nos ensinando? O texto está nos ensinando, em primeiro lugar, que você, mulher, pode e deve ser um instrumento de auxílio para a sua família. Em segundo lugar, que não há nada em se falando de negócios que você não possa fazer. Você tem capacidade total para fazer qualquer tipo de negócio que seja. Essa mulher administrava corretamente a sua casa e ainda fazia negócios por fora. Irmãos, tem mulheres cristãs que não podem pegar dinheiro na mão, que chega dia 15 já não tem mais um centavo das finanças da família. Mas você vai olhar no guarda-roupa, ela parece uma centopeia, tem 20 pares de sapato, 15 jaqueta, calça, então dá para vestir o ano inteiro sem precisar lavar. Gasta. Vou comprar uma coisinha para mim, vou comprar uma coisinha para mim, eu vou comprar uma coisinha para mim. Nada contra, mas tem gente que passa a semana inteira do mês comprando coisinha para si. Essa mulher era uma auxiliadora, ela ajudava a construir a base financeira da sua casa e não destruir. Tem homens às vezes que não fazem das tripas coração para tentar não deixar faltar um centavo dentro de casa, e às vezes as mulheres esbanjam descuidadamente o dinheiro. Às vezes é os homens, não quero só falar das mulheres, às vezes é os homens. Mas essa mulher construiu um relacionamento com o seu marido de auxílio. O que isso nos ensina? Nos ensina que não existia aquela prática, o teu dinheiro, o meu dinheiro. Na vida cristã de um casal que serve a Deus, não existe o teu dinheiro e o meu dinheiro, existe o nosso dinheiro, o nosso, porque a Bíblia diz que o casal é um só. Então como é que é essa história do teu e do meu? Não, é o nosso dinheiro, e nós vamos administrá-lo, juntos, com sabedoria, e nós dois vamos correr para que isso se torne algo positivo. Essa mulher construía seu relacionamento com o seu marido de auxílio. Mas o que me encanta no relacionamento dessa mulher com o seu marido é o versículo 28. Porque o relacionamento que ela construiu com o seu marido voltou para ela. O que ela semeou, ela tomou de volta. Porque lá no versículo 28 parte B e 29, diz assim: e seu marido a elogia. E olha o elogio que ele faz. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo. Ele reconhece que existem outras mulheres de excepcional qualidade. Ele reconhece. Mas ele faz um adendo. Ele diz assim: mas você supera a todas. A todas. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é reconhecimento de um relacionamento saudável. Ela está colhendo do marido o que ela semeou no coração do marido. Por ela construir e buscar desenvolver um relacionamento baseado na confiança, no auxílio, no bem-estar, em fazer o bem, ela está colhendo de volta o mesmo tratamento. E é aqui que as mulheres precisam entender que vocês têm os homens nas mãos, completamente. Vocês precisam entender
que vocês têm, os homens, nas mãos, se vocês forem sábias, porque o coração do homem é igual terra boa, o que você semear ali dentro cresce. Se você tratar igual um cavalo, você vai levar coice, mas se você tratar bem, você será bem tratada, você será, porque o homem, por ser muito racional, ele depende da forma como é tratado para responder ao tratamento. E diz o texto que esse marido a elogiava, diz assim, ó, pode existir muitas mulheres fantásticas nesse mundo, mas a minha é a melhor de todas, é a maior de todas. Aquilo que ela semeou no coração do seu esposo, ela está colhendo de volta. Aquilo que ela semeou na relação com o seu cônjuge, ela mesma está desfrutando. E é isso que você precisa entender. Se você for birrenta dentro da sua casa a semana inteira, você acha que o seu marido vai entrar em casa sorrindo com flores? Esqueça, pode esquecer. De jeito nenhum, nunca, nunca. Se você reclamar de tudo o tempo todo, você acha que o seu marido vai querer conversar com você e contar os sonhos que ele tem? De jeito nenhum, nunca, nunca. Por quê? Porque o homem vai, por instinto, devolver o que recebe. Devolver o que recebe. Então, se a senhora tiver juízo na sua cabeça, e um pouquinho de entendimento da palavra, a senhora vai moldar o relacionamento com o seu marido, do jeito que a senhora quer ser tratada, e a senhora será. E a senhora será. E a senhora será. Ela construiu um relacionamento saudável com o seu marido, e ela colheu de volta o que ela semeou. Mas ela não se relacionou apenas com o seu marido, ela também se relacionou com os seus filhos, e ela construiu um relacionamento bom com os filhos. O versículo 28, parte A, diz algo que muitas mães nunca ouviram dos filhos, e muitas nunca vão ouvir. Seus filhos, era mais do que um, seus filhos se levantam, ou seja, eles tomam a iniciativa, eles não foram cobrados a fazer, eles tomaram a iniciativa de se levantar, e de chamar a mãe de abençoada, porque irmãos, porque essa mulher estava colhendo o que ela semeou no coração dos seus filhos. Existem muitas mulheres que são um sucesso fora de casa, seus empregos, com suas belas carreiras, excelentes reputações de trabalho, elogiadas por colegas e amigos, mas que nunca ouviram um elogio dos seus filhos, nunca. Nesse mundo onde o egoísmo domina, nós precisamos entender que o papel da mãe é aquele que mais sofre, pois não há como ser mãe realmente sem abrir mão de si mesmo em detrimento dos filhos. Não há como ser mãe se não abrir mão da sua própria vida. Eu lembro de uma frase da minha mãe, 71 anos de idade, ela me falou uma vez e eu nunca mais esqueci. Ela me disse assim: eu vivi a minha vida, até que o seu irmão mais velho nasceu. A partir do dia que o seu irmão nasceu, a minha vida é vocês. Eu vivi para vocês, eu trabalhei para vocês, eu passei noites em claro para vocês, eu fiz o que fiz em casa para que vocês tivessem o que comer.
Não há como ser mãe sendo egoísta. Não há. É impossível. Porque para ser mãe, é necessário abrir mão da sua vida em favor daquele que está sendo gerado. Por isso que o papel de mãe é o papel mais importante que há na face da terra. Não há outro papel mais sublime, não há título mais fantástico que possa um ser humano carregar do que ser chamado de mãe. Não há. Nem os pais conseguem tamanha se igualar a isso. Não é a mesma coisa. Eu sempre digo, pai é bom, mas mãe é mãe. Mãe é mãe. É diferente. O primeiro colo, o primeiro cheiro, quando o negócio aperta, o primeiro ombro a correr para chorar, é a mãe. Mãe é mãe. Só que nesse mundo que desenvolve o egoísmo, as mães têm sofrido e têm perdido a sua valorização, porque estão entregando a sua valorização de mãe. O presidente americano Abraham Lincoln tinha uma frase que ele dizia assim: as mães que embalam o berço governam o mundo. E é verdade, e é verdade. A senhora nunca imaginou o que o seu filho pode ser. Mas talvez o seu filho seja aquele que vai mudar a história de uma nação inteira. E a senhora nunca imaginou quando a primeira vez segurou no colo aquilo ali. O seu papel é fundamental. E esta mulher de Provérbios entendia isso, a ponto de desenvolver um relacionamento com os seus filhos, de maneira a ser reconhecida por eles. A grande questão é entender como é que essa mulher fez isso, irmãos. É aqui que está o X. Vou te dar duas dicas. Primeiro, ela fez isso devido ao relacionamento que ela já tinha construído com o marido. Por ter um relacionamento sadio, saudável e seguro emocionalmente com o seu esposo, os seus filhos tinham um lugar para crescerem, se desenvolverem e aprenderem, um lugar de segurança emocional, de estabilidade, de paz e de bênção. A maior herança que a senhora pode deixar para o seu filho é ser uma boa esposa para o seu marido. Porque quando ele for procurar uma mulher para casar, ele vai dizer assim: eu quero alguém igual a uma mãe. Porque eu vi como meu pai era tratado com zelo, com amor, com carinho. Eu quero para a minha vida uma mulher assim. E a senhora quer que o seu filho case com alguém igual a senhora. Sim, porque a senhora lá no seu coração diz assim: eu que sei cuidar desse menino, então se não for eu, não vai servir. Então se a senhora for boa para o seu marido, seu filho vai querer uma mulher igual a senhora. Agora, se a senhora for goteira dentro de casa, seu filho vai dizer assim: mas de jeito maneiro que eu quero alguém com o temperamento da minha mãe. Mas Deus o livre, mas se é para escutar em casa todo dia, não dou fora, eu vou procurar outra coisa. Irmãos, isso acontece. Acontece. Parece que não, mas acontece. Por desenvolver um relacionamento saudável com o seu esposo, os seus filhos tiveram todo o ambiente necessário para crescerem de uma forma saudável, e reconheceram isso. Segundo ponto, por que essa mãe conseguiu desenvolver um relacionamento saudável com os seus filhos? Versículo 26. Lá no versículo 26, diz que essa mulher falava com sabedoria e bondade. Sabe o que isso está nos ensinando? Nos ensina que essa mulher criou os seus filhos de uma maneira sábia, de uma maneira bondosa, a ponto deles serem influenciados por essa sabedoria e essa bondade. E sabedoria não tem nada a ver com instrução, gente. A gente acha que sabedoria é aquele que tem 10 diplomas na parede. Negativo. Tem mães que nunca souberam ler e criaram 10, 12 filhos de uma maneira fantástica, que mulheres com doutorado não conseguiram criar um.
Sabedoria não tem a ver com diploma na parede, com curso universitário. Sabedoria tem a ver com a vida, tem a ver com Deus, tem a ver com um coração disposto a aprender e a ensinar. E diz o texto que essa mulher agia com sabedoria para com seus filhos. Tinha entendimento da hora de falar e o que falar, e como falar. Tinha um entendimento da hora de pedir perdão por ter cometido o excesso, mas de também lançar no coração dos filhos a necessidade deles pedirem perdão quando estão errados. Às vezes a senhora não se lembra, mas a sua parcela na educação do seu filho, da sua filha, é a parcela principal. É a parcela principal. É a senhora que vai semear no coração da sua filha os primeiros princípios, desde quando começa ali, mamando no peito. Mamando no peito. Porque a primeira ligação emocional que aquele bebê vai ter com outra pessoa no mundo é exatamente aquilo ali. E é com quem? É com a senhora, não é com o seu marido. Não é. O homem no máximo pode trocar a fralda. No máximo. É a senhora que através dos seus atos de bondade dentro de casa, todos os dias, vai ensinar para o coração dos seus filhos que é melhor fazer o bem do que o mal. Sabedoria de entender o papel no lar e a função. Sabedoria de jogar no coração dos filhos a bondade que não é natural ao ser humano. Não é. Tem que ter sabedoria. Eu gavo muito a minha sogra. A minha sogra é uma pessoa fantástica. A Bruna é o que é hoje, boa parte por causa da minha sogra. Minha sogra é uma mulher sábia. E foi muito sábia na criação da minha esposa. E esses dias ela estava conosco aqui por causa do nascimento da Beatriz. E quando ela saiu, ela fez um negócio que eu achei fantástico. Ela saiu e ela deixou uma carta para a Bruna, escrita à mão, dentro da Bíblia da Bruna, escondida. A Bruna tem quase 30 anos de idade. E ela escreveu uma carta. E eu vi a minha esposa lendo aquela carta e chorando. Sabe o que a minha sogra estava fazendo? Com a filha de 30 anos, semeando bondade e amor no coração dela. Isso faz uma diferença, irmãos. Isso faz uma diferença, irmãos. E às vezes a senhora passa a noite inteira na frente do celular. Toma juízo nessa cabeça, pelo amor de Deus. Desliga a televisão, o celular, joga pela janela. Vai gastar tempo com o seu marido, com os seus filhos, pelo amor de Deus. Semeie bondade. Eu acho lindo, porque o texto diz que os filhos, mais do que um, eles se levantaram. Ninguém pediu para eles dizer assim, fala alguma coisa da tua mãe. Não. Eles se levantaram e disseram assim, a minha mãe é uma mulher abençoada. A minha mãe, sabe o que é isso? Isso é reconhecimento de uma vida de atitudes e ações que geraram frutos positivos. Positivos. Essa é uma mulher que pode descansar a cabeça no travesseiro, sem sequer imaginar que seus filhos a abandonarão quando ela ficar velha. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por que não, irmãos? Porque ela semeou na hora certa, e ela está colhendo. Ela foi sábia e amorosa. E por último, aqui que me encanta, irmãos, ela não se relacionava apenas com o marido, ou apenas com os filhos, ela se relacionava com ela mesma. O versículo 25 desse texto, ele é maravilhoso, porque ele vai mostrar uma mulher bem resolvida, uma mulher decidida, uma mulher sem crise existencial. Diz assim o versículo 25, veste de força e dignidade, e ri sem medo do futuro. Ri sem medo do futuro.
A mulher virtuosa é aquela que não tem crise existencial. Ela não carrega em seu coração nada que a impeça de ser melhor ainda. Não há mágoas, ressentimentos, medos, desgostos não resolvidos em seu coração. Ela não precisa de terapia. Ela é forte. Ela não tem medo da velhice, ela dá risada do futuro. Ela não se assusta com os cabelos brancos, com o corpo que vai ficando diferente, nada disso. Ela ri do futuro, ela é saudável, ela é feliz com ela mesma, ela não tem crises em seu coração pelas coisas que aconteceram. Ela é feliz e satisfeita com sua vida, se alegra no que tem e em tudo o que construiu. Como afirma o verso 17, ela é cheia de energia, força e trabalhadora. Essa é uma mulher, irmãos, que não precisa de psicólogo, que não toma remédio para dormir. Essa é uma mulher que levanta todos os dias, olha no espelho, seus cabelos branqueando, suas rugas aparecendo no rosto, ela dá risada, ela diz assim: eu tenho uma vida muito boa, Deus tem sido bom, aleluia, glória a Deus. Ela não é paranoica com a idade, ela não é invejosa do que as outras têm, ela é feliz com ela mesma, ela olha no espelho e ela tem satisfação. A grande pergunta é por quê? Essa que é a grande pergunta. Por que que essa mulher consegue ter satisfação e olhar para o futuro e dar risada? Simples, irmãos, porque ela construiu relacionamentos saudáveis. E a felicidade dela está nos relacionamentos sólidos e saudáveis que ela tem na sua família. Ela é amada pelo seu esposo, que ela também ama, independente se o cabelo ficou um pouco mais branco, se ganhou alguns quilinhos a mais ou a menos, isso não importa. Ela tem o amor do marido, porque ela construiu um relacionamento com esse homem, e esse homem é dela. Ela é satisfeita, porque ela olha para os seus filhos e os vê bem na vida, os vê pessoas direitas, fazendo o bem, indo no caminho certo. Então ela descansa o seu coração e se alegra, dizendo para ela mesma: fiz pouco, mas fiz um bom serviço. E estão aí os meus meninos para mostrar. É por isso que ela não tem medo do futuro. É por isso que ela não tem crise existencial dentro dela, porque ela tem relacionamentos sólidos, aonde ela pode descansar e continuar seguindo na vida. Via de regra, quando a mulher tem muita crise na sua cabeça, é porque os seus relacionamentos não estão bons. Não estão bons. Se os seus relacionamentos com o seu marido, com os seus filhos estiverem bons, a senhora não tem crise na cachola, não tem. Por quê? Porque naturalmente a senhora foi criada como auxiliadora. E quando a senhora vê que todos aqueles que a senhora tem que auxiliar estão bem, a senhora também está bem. É Bíblia, irmãos, é Bíblia, é o plano de Deus. E quando chega nesse estágio, a senhora olha para os cabelos brancos e dá risada. Ele diz assim: estou ficando uma velhinha bonita demais. E o tempo está sendo bom demais comigo. Agora, se o seu relacionamento com o seu marido não está bom, se o seu relacionamento com os seus filhos não está bom, a senhora não está bem consigo mesma. Não está. Passa coisas na sua cabeça. Ah, não estou bem, não estou legal, não me acho bonita, ninguém tem carinho comigo, não durmo direito, mas olha só, eu faço tudo e não sou reconhecida. O problema da senhora não é o mundo, o problema da senhora é que os seus relacionamentos não estão saudáveis, e por isso a senhora na sua cachola não está bem, não está bem. Se a senhora alinhar
o ritmo dos relacionamentos com o seu marido, com os seus filhos, a senhora vai ser como a mulher de Provérbios 31, vai olhar para o futuro e vai dar risada, dizer assim, que é isso, nós estamos bem demais, glória a Deus, aleluia, a vida é uma bênção e o Senhor tem sido bom. Irmãos, é para isso que Deus criou a senhora, para a senhora ficar satisfeita e realizada na sua vida. E eu queria terminar contando para a senhora qual é o seu valor. Se a senhora lembrar do versículo 1 do capítulo 31 de Provérbios, o texto diz que a mulher virtuosa excede o valor de rubis. A senhora sabe quanto vale um rubi? Eu fui atrás para pesquisar. O quilate do rubi, que é um negócio pequenininho, menor que a pontinha do meu dedo, vale 1 quilate de rubi, vale 12 mil reais. E se a pedra for boa, 12 mil para cima, 12 mil é o mínimo, é assim de 12 para cima. Então agora a senhora, diz o texto, que a mulher virtuosa, o valor dela excede muitos rubis, não um, muitos. Agora a senhora imagine qual é o seu valor dentro de casa. É exatamente esse, é incalculável, incalculável. O seu valor para a família não tem como ser medido financeiramente falando, não tem, porque a senhora é indispensável para a sua casa, mas a senhora precisa entender que não pode ser do jeito da senhora, senão não funciona, tem que ser do jeito que Deus orienta, porque esse negócio de família foi Ele que inventou, então a gente tem que andar conforme Ele orientou, senão não dá certo. Você tem valor, não o valor que o mundo coloca, o valor que Deus depositou sobre você. E a sua importância para o seu marido e para os seus filhos é inimaginável, inimaginável. A senhora tem a condição de fazer a sua casa ser um verdadeiro lar, ou ser um lugar de desordem e de desassossego. Tem. Com simples atitudes, a senhora pode transformar a sua casa numa desgraça, mas também pode transformar aquela casa num lugar de alegria e felicidade. Simples atitudes. Eu queria que você fechasse os olhos. E você que é homem que está aqui, sua esposa está aqui, sua mãe está aqui, se sua filha está aqui e não é casada, você gruda nela. Porque a Bíblia diz que o homem é o líder da sua casa e a responsabilidade é sua, irmão. Então você precisa ajudar a sua esposa também a desenvolver o papel dela. Como pastor, em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, ame a sua esposa e esteja disposto a ajudá-la a melhorar no que ela precisar. Mas a senhora também precisa entender que a sua casa não pode ser feita do seu jeito. Tem uma norma. Construa os relacionamentos como a mulher de Provérbios 31 construiu. E a senhora vai também olhar no espelho e vai dar risada dizendo assim: ei Jesus, a vida tem sido boa demais. E esses cabelos brancos aqui, é coisa linda, aleluia. E a senhora vai ser satisfeita consigo mesmo. Vai jogar esses remédios para dormir fora em nome de Jesus. Vai descansar na segurança de um casamento sólido e saudável. Vai descansar na alegria de ver seus filhos crescerem na presença do Senhor e se tornarem bons homens e mulheres de Deus. Ore pela sua vida. E você que é marido, interceda pela vida da sua esposa. Senhor Jesus, nós não seríamos nada, Senhor, sem as mulheres que nos cercam. Se não fossem nossas mães, se não fossem as nossas esposas, o que seríamos de nós? O Senhor foi tão bondoso que o Senhor entendeu isso lá no comecinho, quando viu que Adão sozinho não ia dar certo, não ia ter jeito, não ia conseguir não. Então o Senhor fez para Adão alguém que lhe completasse. O Senhor fez para Adão a metade. O Senhor fez para Adão alguém que o faria ser uma pessoa melhor. O Senhor fez para Adão alguém que ele pudesse amar e ser amado.
E o Senhor é tão bondoso, fez isso conosco também. E nesse momento nós queremos orar então por essas mulheres, ó Deus. Agradecer ao Senhor pela vida delas em nossa vida. Pedir que o Senhor as abençoe, as sustente e as ajude, Senhor, no processo de caminhada do ministério, do chamado que o Senhor tem para elas, como esposa, como mães, ó Deus. Tira as crises, ó Deus, da mente delas. Guarda, Senhor, a mente delas, ó Deus, contra essas filosofias diabólicas, ó Deus. Reveste-as, ó Deus, do teu cuidado, do teu amor. Que elas possam olhar para o espelho, Senhor, e enxergarem não apenas um rosto, mas uma vida, Senhor, de satisfação e alegria em Ti e no relacionamento que elas desenvolveram com seus maridos e com seus filhos, ó Deus. Que o mesmo elogio que essa mulher de Provérbios 31 recebeu, que cada mulher aqui possa receber, ó Deus, tanto do seu marido quanto dos seus filhos, e possa se alegrar, ó Pai. Guarda o coração daquelas que sofrem, guarda o coração daquelas que precisam endireitar os seus caminhos e dar forças, ó Deus, para que isso aconteça. Derrama a Tua mão e a Tua providência, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas jovens aqui da igreja, aquelas que estão namorando, aquelas que são novas, aquelas que não namoram. Senhor, põe a Tua mão sobre elas, ó Deus, que elas possam aprender com nós que somos mais velhos, para que não venham a cair nos erros que nós caímos, ó Deus, quanto família, quanto relacionamentos. Abençoa, guarda o coração dessa mulher, ó Deus, que está sofrendo. Guarda o coração, Deus, dessa mulher que está pequenininho, Deus, que sofre, Senhor. Põe a Tua mão, Jesus, derrama da Tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.